Boa tarde para aqueles que não me conhecem. Sou a Leila Alencar, sou a chefe de departamento de vigilância epidemiológica da FVS, e nós estamos hoje aqui trabalhando o problema, né, da sazonalidade, que vem com alguns agravos, entre eles dengue. Nós temos um aumento de casos em alguns municípios, e nós precisamos conversar um pouco sobre as ações da vigilância e também do manejo clínico em relação ao atendimento dos pacientes e ao controle nos municípios. Aqui, o que nós queremos mostrar para vocês? É uma tabela que nós fizemos com casos notificados, onde nós temos alguns municípios que têm apresentado ao longo do tempo uma elevação no número de casos, ultrapassando o limite superior dos corredores endêmicos e mostrando uma taxa de incidência elevada. Manaus é claro, é capital, mas nós temos Guajará, Boca do Acre, Tabatinga, Humaitá e também São Gabriel da Cachoeira, que vem apresentando uma elevação de casos. Então, nós precisamos trabalhar com vocês essa questão das ações, das medidas de controle, a detecção precoce, para que a gente possa ir intervindo e tentando controlar e minimizar, né, o número de casos e também o agravamento e casos de óbito. Aqui é para mostrar para vocês, é do estado todo, Amazonas, que mostra, né, os limites, onde a gente, a partir da semana 38, né, mas 38, tem um crescimento, um pico, né, até a 43, 44, já começa a regredir, a elevar, a diminuir os casos, mas nós estamos com um problema de dengue no estado do Amazonas. Aqui é um descritivo que nós estaremos mandando para vocês posteriormente, que mostra, para que a gente tenha uma ideia também, do MIRA, terceiro ciclo, que nós já estamos fazendo, nem todos ainda foram finalizados, mas nós temos a indicação de São Gabriel com alto risco e alguns outros municípios que estão com médio e baixo risco. E mesmo assim nós temos uma variação importante em Gabriel e em alguns outros municípios também, com o surgimento de casos quando a gente compara 2019 e 2018. Então nós precisamos estar atentos, alertas, e está intervindo com as medidas de prevenção e controle. Aqui também uma outra tabela, eu espero que para vocês estejam bem legível, maior do que aqui para a gente, mas mostra também taxas de incidência, tanto de casos notificados como de casos confirmados. Nós temos um total de 4.223, a Sirene é isso, e notificados e confirmados 925 casos já confirmados dentro do estado. Manaus contribui com isso, mas o interior também. Então nós precisamos tomar as medidas, fazer o dever de casa, né, com os fluxos e todas as medidas que são importantes. Aqui, espero que para vocês visualizem melhor, a gente tem Gabriel, que tem um Lira de alto risco, mas temos taxas de incidências também importantes, né, em Guajará, Boca do Acre, Tabatinga. Tabatinga já tem um processo de maior controle. A gente vai mostrar um pouquinho rapidinho o corredor endêmico aqui abaixo. Aqui para o estado, só para mostrar a faixa etária, o sexo feminino prevalece um pouco, mas a diferença é mínima, é 51% de todos os casos notificados. E o grupo etário atinge todas as faixas etárias, mas prioritariamente, né, prevalentemente de 20 a 34, nós podemos considerar de 15 a 49 anos, talvez pela exposição maior. Mas todas as faixas etárias estão sendo acometidas. A gente precisa prestar atenção em todas as faixas etárias, crianças, né, jovens e adultos. Aqui, falando em Gabriel, São Gabriel, ele tem apresentado um número crescente, elevação, e 2 casos graves, um ainda sem confirmação, diagnóstico, mas tendo a dengue como um dos diagnósticos possíveis, e um outro caso também de uma jovem de 20 anos. Mas, por isso eu chamo a atenção, né? Aqui, Gabriel, os bairros que foram mais afetados, Areal, Miguel Quirino e Baru, geograficamente não sabemos dizer se, ainda não pusemos no mapa, mas a Margarete está aí, deve saber a proximidade deles, ou são lugares distantes, onde precisa fazer um trabalho ambiental em todos os bairros da cidade, né? Lembrando que as ações, elas não são apenas de notificação, a vigilância, ela perpassa também pela vigilância ambiental e sanitária, limpeza dos materiais, lixos, possíveis acumuladores de água para evitar os criadouros,
além dos alertas, né, para sintomatologia. Aqui, por exemplo, foram os casos também de Gabriel, que é só Gabriel, ainda não tem uma confirmação desses dois, mas apresentam uma possibilidade de um quadro de dengue grave, e vários sintomas são apresentados, e pacientes que chegam nas unidades, ou em casa, no domicílio, que apresentam algumas dessas sintomatologias, tem que ser pensado na possibilidade de arbovirose, síndrome febril, entre elas dengue. Os casos que estão com um estado de gravidade, eles apresentam vários sintomas, mas também essa questão da prova do laço positiva, né, sangramento de mucosa, do abdominal, plaquetopenia, entre outros sintomas que nós precisamos estar em alerta. A atenção básica precisa estar isso. O hospital também alerta para isso. O Dr. Margela vai estar apresentando e falando mais sobre isso, tá? E, rapidamente, aqui é Guajará, também o corredor endêmico, que mostra também, próximo àquela que tem no Amazonas, né, 38, 44, o maior pico, o maior número de casos notificados. Então, a gente precisa, nós estamos fora do corredor endêmico, indicando um processo epidêmico que precisamos estar intervindo. Aqui foi Boca do Acre, foi mais no início do ano, mas temos a sazonalidade, período de chuva, aqui em Boca do Acre também. E a Tabatinga, também num período muito similar, né, não foi tão elevado como Guajará e São Gabriel, mas apresentou mais ou menos nessas semanas o maior pico 38, 39. Então, nós precisamos estar, porque São Gabriel, Margarete, veja aqui, 38 até aqui mais ou menos 45, né? A gente vê o maior pico, um pico bem elevado em relação ao limite, né, superior, que nós precisamos fazer intervenção e estarmos em alerta. Acho que aqui acabou, mas a gente chama a importância da notificação, da ação integrada epidemiológica, ambiental e sanitária, juntamente com o hospital e a vigilância laboratorial. Notificação, suspeita, notificar, atenção básica, alerta para possíveis casos que chegarão, a questão do ambiente que precisa ser trabalhado, além da mobilização social, mas sem alerta, sem alarme. Nós precisamos pensar que pode ser dengue e procurar imediatamente essa unidade de saúde. E a unidade de saúde tem que estar sensível para pensar na possibilidade também de uma síndrome febril, entre elas a dengue, e suspeitar daqueles sintomas mais graves que podem levar a um agravamento daquele quadro. Então, são ações de vigilância de saúde que a gente precisa estar implantando, realizando, atento, porque senão nós poderemos ter um quadro epidêmico bem mais grave do que nós estamos começando a caminhar. Então, eu acho que era isso, já usei muito tempo, e o Dr. Margela ele vai dar continuidade agora com a questão mais relacionada ao manejo clínico, né, para que vocês possam ter um suporte aí nos municípios. Boa tarde a todos. Bom, conforme já foi informado aí pela doutora Leila, nós temos uma situação de alerta com relação ao risco de uma epidemia de dengue. Já temos sinais, né, em alguns municípios, e o nosso objetivo é compartilhar as informações para que as ações sejam eficientes, sejam eficazes e possam evitar aí um cenário mais preocupante. A situação já está sob o conhecimento das autoridades de vigilância, então agora fica mais fácil de nós trabalharmos as questões para evitar um cenário mais desfavorável e principalmente diminuir o risco da ocorrência de casos graves, porque quanto maior a ocorrência de casos graves, maior é a probabilidade de que venham a ocorrer óbitos, que é exatamente o que nenhum profissional de saúde deseja. E nós temos, concomitantemente, a ocorrência também de outras doenças febris. Então, nós muitas vezes temos o nosso olhar voltado para algum agravo, mas sem esquecer que os outros continuam ocorrendo. E dentro da realidade epidemiológica que nós vivenciamos aqui, temos que ter a preocupação sempre com outras doenças febris. E nós até dizemos que quando uma pessoa está com uma doença febril na região amazônica,
É malária até que se prove o contrário. Então, eu estou dizendo isso porque a investigação do diagnóstico de malária, ele tem que ser constante. O paciente pode, de repente, o paciente pode até ter dengue e malária ao mesmo tempo, mas é importante que a doença febril aguda tenha uma investigação sistemática para a malária, porque nós estaremos fazendo um exame laboratorial para confirmar ou até mesmo para descartar, para que as ações e a terapêutica sejam as mais específicas possíveis. Então, temos as doenças febris, que é a nossa preocupação, 3 delas aí envolvendo o vetor Aedes, e a preocupação com dengue, chikungunya, zika e malária é constante. Então, devemos ter sempre o nosso olhar voltado para essas doenças. E aqui, especificamente falando, se tratando de dengue, temos essa apresentação de doença febril com exantema. Então, isso é o exantema. São as manchas vermelhas na pele que ficam pálidas, né, à pressão, à compressão, que já é uma manifestação hemorrágica. Isso aí tudo já é hemorragia. Aí temos ali uma imagem, né, de um sangramento conjuntival, que também chama atenção até por ser mais intenso, né, e por acometer os olhos. Mas chama a atenção um paciente febril que apresente um exantema. Esse exantema pode ser nessa forma de eritema, né, mas ele pode ser também apresentar esse tipo de manifestação. São pequenas hemorragias que acontecem na pele. Essas imagens que vocês estão vendo aqui, essa paciente aqui, por exemplo, eu me lembro dessa paciente, ela tinha uma doença febril exantemática e ela tinha muito prurido na pele. Então ela pegou um pente, estava coçando essa região aqui com um pente. E logo em seguida apareceram essas hemorragias. Isso aqui, ela antecipou para a gente o sinal que a gente chama de prova do laço. Era uma paciente que nem precisava fazer prova do laço. Olha aqui também. Que a prova do laço, nós vamos falar daqui a pouco, é um fator que vai me predizer que aquele paciente pode evoluir com hemorragias graves. Temos também sufusões hemorrágicas na pele, e aqui a gente chama a atenção para uma situação que pode ocorrer também, que é isso aqui, é um dos grandes temores que nós também temos, né? Tanto quanto dengue, porque meningococcemia que tem esse tipo de manifestação, é uma doença febril, mas que tem uma evolução muito rápida, e essa é aquela doença que mata uma pessoa previamente ígida em pouco mais de 12 horas. E tem essas manifestações, começam com petequias que vão virando essas sufusões hemorrágicas aqui na forma até mesmo de equimose, vão necrosando, e elas são de surgimento rápido. E o quadro clínico do paciente vai se deteriorando também rapidamente. Então, nunca devemos esquecer, como eu disse agora há pouco, a malária, mas também nunca podemos esquecer a possibilidade de ser meningococcemia. São quadros clínicos de pacientes que nós atendemos lá na Fundação de Medicina Tropical, também pacientes acometidos por doença febril, exantemática ou não, de maneira aguda. Então, nós nos deparamos com o paciente e aí o que fazer? Então, fazer essa abordagem sindrômica, como eu falei agora há pouco. Quando a gente faz a abordagem sindrômica, a gente amplia o horizonte diagnóstico, porque nós não vamos pensar apenas uma doença. Um paciente que está com febre e icterícia, eu não vou pensar só em hepatite. Existem outras doenças que cursam com febre e com icterícia. Aqui nós estamos falando de uma síndrome febril, que pode evoluir com exantema e pode evoluir com manifestações hemorrágicas. Se bem que aquele exantema, lá muitas vezes, as petequias, já são a manifestação de uma doença hemorrágica. Então, por isso que temos que ter sempre essa abordagem sindrômica. Eu vou pensar numa síndrome febril exantemática. Aí eu tenho um grupo de doenças que evolui com síndrome febril exantemática. Ou síndrome febril ictérica,
ou síndrome febril ictérica e hemorrágica aguda, e é isso que vai orientar a nossa conduta. No caso de exames de laboratório, a gente vê que um paciente com dengue, ele tem uma leucopenia importante, ele tem queda de albumina, ele tem um aumento do hematócrito, e a malária caminha numa direção diferente. Eu tenho um paciente com malária que ele tem anemia, não tem uma concentração, ele tem anemia, e ele tem aquela característica de evolução da febre da malária, com tremores, com calafrios, o caráter intermitente, pode evoluir com plaquetopenia, mas na malária o hematócrito vai caindo, assim como os glóbulos vermelhos. E muitas vezes o paciente com malária ele tem leucocitose, não leucopenia, como se apresenta no dengue, que são exames complementares, né? Nós só vamos pedir um exame depois que nós analisarmos a história clínica do paciente. E aí a gente tem que, se suspeitar que o paciente tem dengue, nós vamos classificar esse paciente com relação à sua gravidade. Hoje a classificação está até mais fácil, né, de ser entendida e de ser praticada, né? Mas se eu tenho um paciente que tem uma doença febril, mas sem nenhum sangramento espontâneo, mas ele pode ter um sangramento induzido, e é exatamente o que a prova do laço vai me permitir. Essa prova do laço ela é muito simples de ser realizada. Eu pego um aparelho de pressão, vou medir a pressão desse paciente. Num exemplo prático, eu tenho uma pressão 12/8. Eu somo os dois valores, 12 mais 8 é 20. Aí eu tiro uma média, divido por 2, dá 10. Então eu vou insuflar o manguito do aparelho de pressão lá até 10 milímetros de mercúrio e vou deixar durante 5 minutos. Quando eu retiro, aí surgem as petecas. Se surgirem as petecas, então eu tenho uma prova do laço positiva que vai me dizer que aquele paciente tem risco de desenvolver, sim, manifestações hemorrágicas graves. Então, se eu tenho um paciente com uma síndrome febril indiferenciada, que pode ser dengue, num primeiro momento, sem nenhum sinal de alarme, sem nenhum sinal de gravidade, sem nenhuma comorbidade, eu vou tratar o paciente com a hidratação oral. Nós estamos lidando com uma doença extremamente grave, né? Uma doença muito dinâmica e uma doença mortal, que é a dengue, mas que, se a gente for analisar a questão do tratamento, o tratamento é muito simples. O doutor Eric Martínez, lá de Cuba, ele diz uma frase interessante. Ele diz: é uma doença extremamente grave, mortal, mas o tratamento não é com medicamento caro, nem medicamento de última geração, nem de amplo espectro. O tratamento é água, é hidratação. A hidratação, quando ela é feita da maneira adequada, ela impede que o paciente faça hipotensão. Se o paciente não faz hipotensão, ele não vai evoluir para choque, que é o que nós tememos, né, quando o paciente está acometido por dengue. Então, eu tenho um quadro clínico bem característico de dengue. É aquele paciente que tem a febre aguda, né, e que pode ter outros sinais ou sintomas, como cefaleia, a dor retroorbitária, que é muito característica, aquela dor atrás dos olhos, a prostração, o exantema, e as dores nas juntas e nos músculos. Aquela situação que eu já presenciei alguns pacientes dizendo que eles tinham a impressão de que haviam tomado uma surra, porque dói todo o corpo. E essa dor nos ossos, dor nas juntas, dor nos músculos, dor na cabeça, dor atrás dos olhos, num paciente com doença febril aguda, né, temos que pensar sempre em dengue, mas agora, num momento como esse, devemos pensar muito mais. Então, são os fatores que favorecem, né, a ocorrência das doenças. Nós temos a chamada tríade ecológica, né? Você tem o agente infeccioso, você tem o vetor, você tem o homem susceptível vivendo no mesmo ambiente, e então nós temos essa ocorrência da dengue, que já é uma doença endêmica,
por esses motivos que temos o agente, temos o vetor e temos os susceptíveis. Então, nós temos a possibilidade sempre da ocorrência da doença, e é isso que acontece. Por isso que a dengue hoje é considerada já uma doença endêmica, mais uma das nossas doenças endêmicas, né? O transmissor é bem conhecido, que é o Aedes aegypti. Temos os 4 tipos de vírus, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, e temos a população susceptível. E aí nós temos uma demonstração de como é que a doença evolui, né? Começa com um período de incubação após o contato com o mosquito infectado. A pessoa já tem o vírus no seu organismo, mas não tem nenhuma sintomatologia. Esse é o período de incubação, que pode ter uma duração variável, uma média de 10 dias. E dentro do início do quadro clínico, ali no início, nós temos uma síndrome febril muito diferenciada, né? Febre, se a gente pensar febre, calafrio, mialgia, anorexia, odinofagia, tem um monte de doenças que começam exatamente com esse quadro clínico, né? As doenças infecciosas, no início, elas são muito semelhantes, mas chama a atenção a evolução. E a evolução da dengue, a preocupação é a partir do 3º dia. E aqui acontece algo que pode dar uma falsa sensação de melhora, que é a queda súbita da febre. Lá pelo 3º ou 4º dia, o paciente não tem mais febre. Pode-se pensar que ele está melhorando. Mas em se tratando de dengue, é exatamente nesse período entre o 3º e o 6º dia que podem surgir as complicações e os quadros graves. E nós chamamos a atenção mais importante aqui hoje, é nós observarmos esse paciente, valorizarmos essa evolução e valorizarmos muito essa informação de que aquele paciente está entre o 3º e o 6º dia de doença, porque é nesse período que ele começa a apresentar o que nós chamamos de sinais de alarme. Todas as vezes que eu tenho sinais de alarme, ou sinais de alerta, como eram chamados, né, aquele paciente que começa a apresentar sinais ou sintomas de hipotensão e de possibilidade de evoluir para choque. Tem náusea, tem vômito, tem aquela sensação de desmaio, o quadro clínico, astenia progressiva. Então, é esse paciente que se encontra entre o 3º e o 6º dia é que nós devemos ter com ele uma atenção maior pela probabilidade de ele evoluir para um quadro grave. E é nesse período que também surgem as alterações dos exames de laboratório que vão me fazer suspeitar ainda mais dessa possibilidade de choque, que é a hemoconcentração, que o hematócrito vai subindo, né? O indivíduo vai ficando hemoconcentrado. Ele pode ter alguns outros sinais ou sintomas, como desorientação, agitação, e os sinais vitais vão se deteriorando, e o que é importante, observar o risco dele desenvolver hipotensão, ou seja, a pressão vai caindo, e é nesse momento que tem que se ter uma intervenção muito, muito rápida e eficaz, porque se esse paciente evoluir para choque, ele não será salvo, né? Os pacientes que têm dengue, que evoluem para choque, eu já tive uma experiência muito trágica com um paciente, que ele evoluiu para choque, apesar de todas as medidas de hidratação que ele estava sendo submetido. Ele evoluiu com hipotensão, evoluiu para choque, e depois que ele chocou, ele desenvolveu as hemorragias sistêmicas e, infelizmente, não sobreviveu. Os pacientes que passam pelo período de incubação, por aquele período inicial do 3º dia, conseguem passar por esse período entre o 3º e o 6º dia, com todas as alterações de clínicas e de laboratório, mas que está sendo adequadamente hidratado e observado e tendo o seu segmento clínico laboratorial, ele pode evoluir lá pelo 10º dia, já para um período de convalescença, ou seja, ele vai melhorando progressivamente. E aí nós temos uma imagem que mostra muito bem a evolução, né, dessa doença.
eu tenho aí um período de doença de 9 ou 10 dias, eu tenho ali como é o comportamento da temperatura, a temperatura vai aumentando, surge e vai aumentando até o terceiro dia. E no terceiro dia ela pode realmente cair subitamente. A desidratação, ela tem o seu risco aumentado naquele período mais escuro ali, que é entre o terceiro e o sexto dia. É esse o período em que há o risco de afetar órgãos de maneira mais sistêmica, é o que nós devemos atuar. O hematócrito, está ali a curva do hematócrito. Nos primeiros dias o hematócrito se mantém baixo, mas se o paciente evoluir com sinais de desidratação, o hematócrito começa a subir ali a partir do terceiro dia. É nesse momento que a intervenção tem que ser, né, vigorosa, inclusive a hidratação também tem que ser vigorosa para que o paciente passe por esse período e possa sobreviver. As plaquetas se mantêm normais até o terceiro dia. No terceiro dia elas também começam a cair, e se nós conseguirmos tratar adequadamente o paciente, a partir do sexto, sétimo dia as plaquetas retornam para os seus valores normais. A viremia, é claro que nós temos um período de viremia que pode estar presente ali até o terceiro, quarto dia, tanto é que é nesse período que nós coletamos a amostra de sangue para fazer o isolamento viral, que é o período em que o vírus está presente. A partir do terceiro, quarto, quinto dia, nós não temos nem muita eficácia de coletar sangue para fazer isolamento viral, mas já temos a possibilidade de coletar o sangue para fazer a sorologia. Nós temos ali o aumento dos níveis de IgM nos primeiros dias de doença, mas a partir do quinto dia começa a ter um aumento e a predominância de anticorpos da classe IgG. Então esse é um quadro que ilustra muito bem, né, a evolução da doença com relação às alterações que vão apresentando. Então nós temos aí essa possibilidade de classificar o paciente de maneira mais prática. Nós temos um paciente que tem dengue, mas sem sinais de alarme, e temos um paciente com dengue com sinais de alarme. E esse paciente que tem os sinais de alarme, esse é o paciente que, se não for adequadamente hidratado, lembra que eu disse agora há pouco, né? O tratamento é água. O tratamento ideal, eficaz e eficiente para um paciente com dengue é água, é hidratação, mas a hidratação tem que ser adequada. Se nós não agirmos de maneira rápida e eficaz, o paciente pode evoluir com sinais de extravasamento plasmático, e esse paciente é que vai desenvolver hipotensão severa, esse paciente que vai desenvolver choque, e se ele chocar, ele não vai retornar desse choque, né? O choque do dengue é exatamente o que nós tememos e que fazemos tudo para evitar. Mas a gente pode até disponibilizar também esse material, essa apresentação aí para vocês, se alguém quiser replicar aí pelo interior, nós teremos todas essas informações, mas chama a atenção sinais de alarme. O paciente foi atendido na unidade de saúde com a doença febril, fez o exame de malária, deu negativo, então vai se coletar a história clínica, ela é compatível com dengue. Esse paciente, no primeiro momento, ele vai ser considerado um paciente de dengue sem sinais de gravidade. Ele vai ser orientado a retornar para o domicílio, vai ser hidratado, né, por via oral, mas esse paciente tem que retornar para casa sob estrita orientação com relação aos sinais de alarme. Dor abdominal, vômito, qualquer hemorragia, sensação de desmaio, de hipotensão, agitação ou letargia. Então, qualquer sinal que faça suspeitar que aquele paciente está piorando, ele tem que retornar para a unidade de saúde. Toda vez que um paciente previamente atendido retornar para a unidade de saúde falando sobre os sinais de alarme, então esse é o paciente que nós temos que dar a ele toda a atenção e tratá-lo de acordo com a possibilidade dele desenvolver um quadro grave de dengue. É um paciente que pode chocar,
que pode evoluir com insuficiência respiratória, com insuficiência hepática, com fenômenos hemorrágicos, e é exatamente o que nós fazemos tudo, né, para evitar. As alterações que nós vamos ter nos exames de laboratório, nós temos o hemograma. Quem puder dosar a albumina, é importante fazer a dosagem da albumina, mas o controle do hematócrito é importante para nos conduzir no tratamento, né, desses pacientes. Então, vários fatores inerentes ao paciente, a virulência do agente, a fatores epidemiológicos, vai fazer com que o paciente possa desenvolver um quadro de dengue grave. Mas é importante nós estarmos sempre atentos. É melhor pensar que todos os pacientes vão evoluir com formas graves. E, claro que não. A maioria deles vai voltar para casa, vai se hidratar até por via oral e vai melhorar. Lá pelo 10º dia entra na fase de convalescência. Mas devemos mandar o paciente para casa sob estrita orientação com relação aos sinais de alarme, e isso é um fator importante de informação, tanto para o paciente quando ele volta para o domicílio, quanto para o profissional de saúde que está atendendo o paciente. Aquele paciente que foi atendido, voltou para casa, depois ele voltou para a unidade de saúde para uma segunda consulta, relatando sinais de alarme. E aí eu tenho que analisar se esse paciente tem algum fenômeno hemorrágico. Então, se tinha algum fator de risco previamente determinado. Então, esse paciente é que vai merecer todo o cuidado e, de preferência, numa unidade de internação. E nós temos alguns critérios aí para internar um paciente. Claro, isso vai depender lá da avaliação clínica do médico que prestar o primeiro atendimento. O critério de internação, ele tem a sua parte subjetiva, mas ele tem a sua parte objetiva, que é exatamente essas orientações que a gente passa para os profissionais que estão na linha de frente, para definir quem é o paciente que deve ser internado, qual é o paciente que pode ser tratado, né, de maneira ambulatorial e até mesmo domicílio. O estado geral do paciente, a deterioração progressiva do estado geral, a presença de hemorragias, de qualquer disfunção orgânica, né? As alterações do exame de laboratório, como a queda da albumina, o aumento do hematócrito, a queda progressiva de plaquetas, né? Se tinha alguma doença pré-existente, né? E a circunstância social. Se esse paciente tem condições, se ele tem acesso à unidade de saúde de maneira rápida, se ele tiver necessidade de retornar. Exames de laboratório, alguns são simples, né? O hemograma nos dá uma informação muito grande, mas é importante lembrar que são exames complementares. O que vai ter importância nessa situação é a história clínica, é a avaliação inicial do paciente. Por isso que a história tem que ser bem coletada nos seus detalhes, para se definir a evolução, a real evolução da clínica, do quadro clínico do paciente. O hemograma, para eu ver o hematócrito, para eu ver os glóbulos vermelhos, para ver as plaquetas. A dosagem de albumina é importantíssima naquele período crítico, porque é a hipoalbuminemia, é a queda brusca da albumina que vai permitir, né, o extravasamento plasmático e que vai fazer com que o paciente possa ter hipotensão e possa ter choque. O isolamento viral é um exame que a gente coleta uma amostra do paciente. Como ele tem viremia, no máximo até o 5º dia, então é o momento para se coletar sangue para fazer a sorologia. Ali o NS1 é o teste rápido, que nem em todo lugar está disponível, e a partir do 6º dia de doença se colhe amostras para fazer sorologia. Em alguns locais, essa amostra vai ter que ser coletada e vai ter que ser armazenada para depois ser encaminhada para um laboratório de referência. Mais uma vez, o hemograma com a contagem de plaquetas, o paciente com dengue evolui com leucopenia, né, vai diminuir os glóbulos brancos, ele tem hemoconcentração, o hematócrito vai aumentando e as plaquetas vão caindo ali a partir do 3º dia. Dosagem de albumina.
a gente sempre repete, e é importante repetir, a repetição ela é estratégica para que isso fique bem sedimentado, porque existe entre os profissionais de saúde uma preocupação muito grande com as plaquetas. Ah, porque as plaquetas estão caindo progressivamente. É um sinal de gravidade, mas a queda da albumina ali no entre o terceiro e o sexto dia de doença, isso sim é um fator importante, é um marcador importante de gravidade. Tanto de gravidade quanto da possibilidade do paciente evoluir rapidamente para uma situação mais desfavorável. O exame raio-x de tórax, para que a gente possa afastar a possibilidade de estar ocorrendo derrame pleural. Ultrassonografia, quem já é possível, né? Quem tiver disponível. A gente viu aqui em epidemias de dengue, todas as pessoas que tinham dengue, que tinham dor abdominal, a dor abdominal estava estritamente relacionada com uma espessura da parede da vesícula biliar, que é exatamente para onde se sequestrava líquido e causava dor. Dor torácica causando derrame pleural. Então, são exames que também podem auxiliar, mas, lembrando, são exames complementares, né, que só são solicitados diante do quadro clínico do paciente. Aí, mais uma vez, aquele período de viremia nos primeiros dias, que é quando o vírus está circulando, é o momento em que, durante a fase aguda da doença, a gente sabe que tem um aumento dos anticorpos da classe IgM, desculpe, na fase aguda IgM. O IgG, apesar de que ele já começa a produção concomitantemente com a IgM, mas o fato é que por volta do 7º dia, os níveis de IgM começam a cair e os níveis de IgG se mantêm. São anticorpos protetores, inclusive são anticorpos que já podem estar ali presente por causa de uma infecção anterior até para um outro sorotipo do vírus da dengue. Isso aqui é só para lembrar que algumas situações envolvem crianças, né? E criança, a gente sempre diz, não é um adulto pequeno. Nós estamos falando aqui numa doença que tem, por princípio básico, a desidratação. E nós sabemos que isso acontece também com os idosos, mas em se tratando de criança, a criança desidrata com uma velocidade maior. Ela desidrata mais rapidamente. E quando eu falo em desidratação, eu me lembro de sudorese, eu me lembro de náuseas, vômitos, eu me lembro de diarreia, mas são situações que trazem um paciente em situação de desidratação, mas eu vejo a causa da desidratação. E no paciente com dengue eu não vejo isso, porque ele perde líquido para dentro das cavidades. Está fora do organismo, mas está dentro das cavidades. E como é que eu vou perceber que esse paciente está desidratando, se eu não estou vendo? Ele pode até estar com vômito, pode estar com diarreia, mas a desidratação ela é mais rápida. O que vai me dizer é o quadro clínico do paciente, o aumento do hematócrito e a dosagem da albumina vai me confirmar, né, esse diagnóstico. Então, muito cuidado com as crianças, porque elas desidratam com mais rapidez. Aí algumas imagens para ficar bem segmentado aí, que são as situações que podem ocorrer, e lembrando que pode ter eritema, pode ter xantema, pode ter petéquia, e lembrando que naquelas primeiras fases ali você coloca a dígito-pressão, você faz uma pressão com a mão e você tem essa lesão fica pálida. Só que quando você tira a pressão, ela volta para aquela coloração, né, avermelhada. Então, essas são as imagens, né, que podem estar presentes num paciente com doença febril. E aí sim eu vou suspeitar de dengue. E aí nós temos mais algumas imagens de manifestações hemorrágicas. Eu falo em manifestações hemorrágicas, pode ser na pele, e pode ser nos olhos, pode ser na cavidade oral, pode ser em mucosas. Então é importante que a gente tenha sempre essa concepção de que as petequias, o exantema, a prova do laço positiva
já é indício de que aquele paciente ou ele já está sangrando ou ele tem uma predisposição maior a sangrar. Então nós temos aí algumas imagens, como eu disse agora há pouco, né? O paciente ele perde líquido para dentro das próprias cavidades. Pode ser para a cavidade pleural, pode ser para a parede da vesícula biliar, pode ser no pulmão, pode ser para o peritônio. Então é sempre importante, se puder analisar um paciente com derrame pleural, ele vai ter dor torácica, ele vai ter dispneia progressiva aos esforços. O paciente com dor abdominal no hipocôndrio direito, uma doença febril, ele pode estar sequestrando líquido lá para a parede da vesícula biliar. Então sempre pensar, e ele pode inclusive sangrar para dentro do saco pericárdico, se bem que é uma situação mais rara, mas não menos grave. E sempre levar em consideração que se ele está com a hemoglobina baixa, com a albumina, desculpe, se ele está com a albumina baixa, se ele está com a hemoglobina alta, com o hematócrito alto, significa dizer que ele está hemoconcentrando. Se ele está hemoconcentrando é porque ele está perdendo líquido, né, do intravascular para o extravascular. E lá para o terceiro espaço, que é o que caracteriza a desidratação num paciente com dengue. E é o que nós não queremos que aconteça. É o paciente que evolui para choque, né, que fica cada vez mais prostrado, e é o paciente que depois que choca, desenvolve todo e qualquer tipo de hemorragia, e é um quadro já irreversível, que é o que nós fazemos tudo para evitar. Então o tratamento é a hidratação adequada, tratamento de suporte. Classificar sempre o paciente com relação à sua gravidade, para que os cuidados sejam adequados. Reconhecer precocemente os sinais de extravasamento plasmático. É a hipotensão, é o aumento do hematócrito e é a diminuição da albumina. E a deterioração progressiva do estado clínico do paciente. E a hidratação é simples, é barata e é eficaz, porque tudo que nós queremos no paciente com dengue é evitar o choque, porque quando nós evitamos o choque, nós com certeza evitamos o óbito. Aqui nós temos umas orientações com relação à hidratação, né, que a gente não tem nem tempo aqui para tratar cada caso em particular. Mas é importante, nós sabemos que se colocarmos em mente que um paciente com dengue, ele tem que receber 80 ml de líquido por quilo dia. Então, pesa o paciente, já calculo ali que ele vai precisar de 80 ml por quilo, e eu vou dividir isso em 3 fases durante as 24 horas. Eu vou dividir 1/3 nas primeiras 4 horas, depois eu vou deixar um outro terço nas próximas 8 horas e o outro terço nas 12 horas seguintes, para completar 24. Lembrando sempre que eu tenho que manter uma observação constante do paciente. Muitas vezes o paciente está tão grave que eu preconizo esse primeiro terço da hidratação nas primeiras 2 horas e às vezes tem até que repetir nas próximas 2 horas. Isso vai ter muito de acordo com o paciente, com o momento em que ele começa a hidratação, né, e com a quantidade de líquido que foi infundido. Mas é importante que a hidratação seja realmente vigorosa. Nós temos aí todas essas orientações, inclusive para criança, o cálculo de hidratação para criança, ele é bem diferenciado. Eu tenho uma regra que me mostra a hidratação adequada para uma criança menor de 10 quilos, entre 10 e 15 quilos, entre 15 e 20 quilos. Os pediatras que tem isso muito na sua prática. Mas a gente pode disponibilizar esse material para vocês. Mas é importante, tem de maneira bem prática, o paciente vai precisar de 80 ml por quilo nas 24 horas de líquido, que pode ser o soro fisiológico, pode ser Ringer. Mas é importante
dizer que eu tenho que ter uma fase de ataque nas primeiras 4 horas, uma fase de manutenção nas próximas 8 horas e uma terceira fase nas próximas 12 horas. Eu divido em 3 fases nas 24 horas. Né? São as orientações com relação à hidratação, fluxograma, né? Como que o paciente pode evoluir dentro da unidade de saúde. Isso aí também, inclusive, é um material do Ministério da Saúde, que a gente pode também disponibilizar. Tem uma informação aqui que já está sendo, inclusive, providenciada. Os pacientes que têm dengue, uma síndrome febril indiferenciada, um quadro clínico bem característico de dengue, vai ser tratado de maneira oral no domicílio. Orientações dos sinais de alarme. Então, o paciente vai para casa com a hidratação, que é a medicação adequada, mas ela vai para casa com uma coisa tão importante quanto a medicação. Uma coisa tão importante quanto a hidratação, que é a orientação do surgimento dos sinais de alarme ou de alerta. Se ele retornar ao pronto-socorro mais próximo da sua residência, se ele tiver a história de atendimento prévio, que foi orientado, voltou para casa, fez a hidratação, mas que apresentou sinais de alarme, então esse paciente nós devemos dar a ele toda a atenção disponível e possível. Se o paciente apresenta alterações de hematócrito, eu tenho que observar se ele tem alteração nas plaquetas, se ele tem alteração na taxa de albumina, para que eu possa também hidratar adequadamente esse paciente. Se ele tiver com um quadro clínico mais comprometido, é esse paciente que vai se avaliar a necessidade e a possibilidade de uma hidratação endovenosa. Mas esse é um paciente que já vai permanecer na unidade de saúde em observação no primeiro momento e até internado se houver a necessidade. Aí o esquema de hidratação é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Em crianças, em adultos você pode considerar aqueles 80 ml por quilo de peso, e nas crianças tem aquela fórmula que eu citei agora há pouco, né? De acordo com o peso da criança, e os pediatras calculam, né, hidratação também até por superfície corporal. Tem algumas pessoas que vão pelo quilo de peso, outras pessoas vão pela superfície corporal. Mas tem aí essas orientações, né, como se calcula a superfície corporal e como é que você faz uma hidratação num primeiro momento de ataque, uma hidratação de uma fase de ataque, e depois você vai fazer as fases de manutenção. Mas é importante manter o paciente continuamente sendo hidratado, né? O tratamento é hidratação. E aí eu tenho um paciente com sinais de alarme. Então esse paciente foi para casa, voltou, então eu tenho que deixar esse paciente na unidade de internação, para que ele seja observado, se mantenha a hidratação desse paciente, que os sinais vitais sejam observados, né? Na época de epidemia, nós fazíamos lá na Fundação de Medicina Tropical o controle do hematócrito de 4 em 4 horas. E o controle do hematócrito ele vai me dizer qual está sendo a eficiência da hidratação. A contagem de plaquetas de 24 horas nem é tão importante quanto o hematócrito. Nós tivemos casos de pessoas muito angustiadas porque o paciente estava com plaquetopelia. Ele estava com 37 mil plaquetas de manhã e agora à tarde ele está com 25 mil plaquetas. As plaquetas estão caindo. Na realidade, o paciente está com as mesmas 37 mil plaquetas que ele tinha de manhã. Só que quando você submete o paciente a uma hidratação, o que acontece? É uma hemodiluição e as plaquetas têm uma tendência também a diminuir. Então isso tem que ser, né, avaliado conjuntamente. Mais aí uma orientação com relação à hidratação nos adultos e nas crianças, para uma fase de ataque e as fases de manutenção, a reposição também de sódio e potássio, né, de acordo com aqueles esquemas já preconizados, e que a gente vai disponibilizar isso também. Fase de reposição do paciente que tenha dengue, que tenha sinais de alarme, ou seja, esse paciente vai precisar de uma
de uma hidratação mais vigorosa ainda e contínua. Nós sempre dizemos que o paciente que está com dengue, ele tem que ter um acesso venoso funcionante 24 horas por dia. E já tivemos casos até de pacientes que, mesmo estando com uma via de acesso venoso, né, pacientes faziam hipotensão e que tivemos que ter 1, 2 ou até 3 locais de acesso venoso para hidratar mais rapidamente esse paciente. A diurese também é um marcador importante, né? Se o paciente tem uma oligúria progressiva, significa dizer que ele está com restrição, né, de diurese, ele pode estar retendo líquido e é um paciente que pode, inclusive, evoluir para insuficiência renal, pré-renal, em consequência da perda de volume. E uma perda de volume, mais uma vez, eu vou dizer, perde-se para as cavidades. Então, se eu tenho um paciente que está apresentando oligúria, ele pode estar, sim, tendo desidratação. Quem puder fazer a densidade urinária lá no EAS, pode ver que o paciente vai aumentando, né, a densidade da urina exatamente pela perda de líquido. E um paciente com dengue grave, que é o que a gente não quer que aconteça, é aquele paciente que é atendido, é internado, é hidratado, mas que acaba não tendo uma resposta efetiva à hidratação. Esse é o paciente que vai voltar com hipotensão, com sudorese, com desorientação, com náusea, com vômito, com todos os sinais de alarme, junto com os sinais de hipotensão e com todas aquelas luzes, né, piscando, me dizendo que aquele paciente pode evoluir para choque do dengue, síndrome de choque do dengue, que é uma coisa que a gente não gosta nem de falar, mas já que é uma possibilidade, né, de acontecer, nós temos que falar, tratar adequadamente o paciente para que ele não desenvolva nem hipotensão e nem choque. Porque depois que ele choque, ele começa a ter as hemorragias sistêmicas e que são irreversíveis. Também mais esquemas de hidratação para os pacientes mais graves. Esse aqui nós esperamos até que nem seja necessário, mas as orientações também são preconizadas, né, pelo Ministério, dentro daquele manual de manejo clínico da dengue, né, está bem especificado. Né? E o dengue grave, esse aqui já é geralmente o paciente que está na UTI, que além da hidratação, ele tem que ter todos os seus sinais vitais continuamente sendo monitorados, né? Que esse é o paciente que pode potencialmente evoluir para óbito. Então, a hemoconcentração vai me dando um parâmetro. Eu tenho um paciente que está tendo melhora clínica e ele que antes estava com hematócrito elevado, e o hematócrito vai caindo progressivamente, então esse paciente é um marcador de que o paciente está melhorando. Se eu tenho um paciente que está em situação de choque, eu tenho que pensar que ele está fazendo hipotensão porque está perdendo líquido, pode estar com a albumina baixa. Nem todo local tem a possibilidade de fazer reposição de albumina, mas sempre que for possível, existe também um esquema de preparar uma solução de albumina aí a 5%, né, que eu pego 25 ml de albumina, aquela albumina que tem lá na farmácia, 20%, coloco 75 ml de soro, né, e vou infundir no paciente, para que eu possa estar dando a ele também um aporte de albumina, para que eu possa reverter a hipoalbuminemia e, com isso, minimizar o extravasamento plasmático. Se eu tenho um paciente que está com hematócrito em queda, mas o paciente está com choque e está com hemorragia, eu posso até pensar em fazer o concentrado de hemácia, mas aqui eu estou falando já de um paciente que está em choque, já é um paciente, né, extremamente grave. E se o paciente tem ainda a coagulopatia, que é exatamente o que eu falei agora há pouco, é aquele paciente que faz hipotensão, é o paciente que faz o choque e logo em seguida ao choque ele começa a sangrar sistemicamente. Já é uma
uma coagulopatia, né, de consumo que se instalou naquele paciente, e apesar de eu fazer vitamina K, crioprecipitado, plasma fresco, congelado, de manter esse paciente na UTI, se esse paciente evoluir para choque, ele dificilmente vai sobreviver. Por isso que a gente sempre fala em evitar o choque. E vamos acompanhando esse paciente, fazendo a avaliação da sua evolução clínica, da sua evolução laboratorial. É aquele paciente que vai melhorando o número de leucócitos, vai melhorando o hematócrito, vai melhorando a albumina, melhora a diurese. Então, é esse paciente que o sistema de tratamento, né, está sendo bem eficaz. E aí eu tenho que temer uma outra situação, que é a hiperidratação. Eu tive a oportunidade de acompanhar 2 pacientes que era uma situação muito dinâmica, né? O dengue é doença extremamente dinâmica. Essas 2 pacientes, por sinal, eram mulheres, e uma delas era até médica. Elas faziam hipotensão, aí elas eram hidratadas. Após a hidratação, ela desenvolvia edema agudo de pulmão. Aí lá iam as medidas de UTI, a diminuição da infusão de líquidos e o uso de diuréticos e dos inotrópicos, né, para fortalecer o coração, para enxugar o organismo daquela pessoa. Quando se fazia isso, ela voltava a chocar. Fazia uma nova reposição de líquido, hiperidratava, sinais de edema agudo de pulmão. Mais uma vez, diminui a infusão de líquido, usa diurético, usa inotrópico. Então, se ficou assim durante um período de muita angústia, né, para a equipe de saúde, que o paciente fica muito instável e se tenta reverter essa situação de hipotensão de choque e acaba causando um edema agudo de pulmão que mata igualmente um paciente de maneira rápida. Por isso, a necessidade de um paciente estar na unidade de terapia intensiva, de ter assistência constante e avaliação clínica e laboratorial também constante. E, claro, nós temos que fazer tudo para que o paciente, os nossos pacientes, não cheguem a essa situação, né? Aí algumas orientações com relação ao que eu vou observar, né, num paciente com choque. Que essas são medidas universais para qualquer tipo de choque, né? Mais precisamente, choque hipovolêmico. A observação, o registro dos sinais vitais, o pulso, né? Ficar observando o hematócrito num período mais curto de tempo, balanço hídrico, eu tenho que fazer um controle do volume de líquido que está sendo infundido, do volume de líquido que está sendo eliminado, a densidade urinária, né? Para quem pode fazer também, é um marcador importante de evolução. E aquela questão que eu falei agora há pouco, há uma angústia muito grande com relação às plaquetas, né? Houve uma época aqui que as pessoas achavam que, inclusive no meio médico, que o paciente com dengue você tinha que transfundir plaquetas para ele o mais rapidamente possível. E é uma situação muito paradoxal, porque eu tenho uma doença que consome plaquetas. Se eu oferecer mais plaquetas, eu estou dando um substrato para que a doença progrida. Então, eu tenho que segurar essa questão de transfusão de plaquetas. Nós só recomendamos a transfusão de plaquetas quando o paciente tem muito risco ou tem algum sinal ou sintoma de que possa desenvolver um sangramento do sistema nervoso central. Eu vou tentar fazer uma medida de proteção do sistema nervoso central. É uma unidade para cada 10 kg de peso, né, de concentrado de plaquetas. Também não é todo local que tem disponível, né, o concentrado de plaquetas para reposição. Pacientes graves, né, eu tenho que ter toda a observação dos critérios clínicos e laboratórios para que o paciente possa ter a assistência mais adequada possível e que possa ser identificado no primeiro momento qualquer sinal de alarme ou qualquer risco de hipotensão que esse paciente, que é do dengue grave, pode apresentar. Então, diante de um paciente com uma doença febril, tem algumas perguntas que eu tenho para fazer. É dengue? Primeiro eu tenho que afastar a possibilidade de ser malária, sempre.
estou dizendo mais uma vez, né, propositadamente, tem que pensar na malária. Um paciente pode chegar lá na época de dengue, tudo vira dengue, mas a malária também continua ocorrendo. Então eu tenho que estar preocupado também com a malária. É dengue? Sim, o quadro clínico é compatível com dengue. Eu já afastei a malária, o quadro clínico e o hemograma dele é compatível com dengue. Então eu tenho que perguntar a segunda questão ali. Qual a fase da doença? O paciente está nos primeiros 3 dias de doença, eu tenho aquela evolução. Aí, se ele está entre o 3º e o 6º dia de doença, é esse paciente que eu vou dedicar ele a mais... vou dedicar a ele mais atenção. Tem sinais de alarme? Os sinais de alarme são sempre importantes, nós falamos sempre nisso, repetimos, né, e não é por acaso que nós repetimos. Ele pode ter sinais de alarme já na primeira consulta ou não ter sinais de alarme. Se ele tiver sinais de alarme, voltar para casa e apresentar os sinais de alarme em casa, deve retornar e deve ser dada a ele toda a atenção possível. O estado hemodinâmico da hidratação está estritamente relacionado tanto com sinais de alarme e principalmente com uma coisa que nós vamos ali ter sempre em mente, a hipotensão. Né? Ter sempre em mente que o paciente pode vir acompanhado. A hipotensão pode acompanhar os sinais de alarme. E se esse paciente estiver em choque, já é um paciente que vai para a UTI, né? E claro, que vai necessitar de hospitalização. E aí eu tenho um quadro que também está bem divulgado, são algumas características diferenciais dessas doenças, dengue, chikungunya, zika, sarampo e rubéola. Como é a febre? Qual é o período da febre que é mais alta a febre? Qual é o período que surge exantema? No caso da chikungunya, qual é o período que surge a principal característica da chikungunya, que são as dores articulares, aquela artrite, o que tem conjuntivite, o que tem derrame pleural, o que tem hipotensão. Então, é um quadro bem elucidativo e que presta um auxílio muito importante quando eu tenho um paciente com uma doença febril, que eu preciso fazer rapidamente um diagnóstico diferencial entre todas essas doenças. Então é algo bem simples e bem prático, né? Eu já vi esse quadro, inclusive, afixado em muitas unidades de saúde. Facilita ali com uma consulta rápida. E estratégias para controle do vetor, já que é uma doença que é transmitida pelo Aedes aegypti. Mas aqui, essa aqui, a estratégia de controle do vetor, mais uma vez, é aquela novela interminável, né? Para fazer controle de vetor, isso aqui não é competência apenas da autoridade de saúde, das autoridades de vigilância. O pessoal trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas se as pessoas não contribuírem removendo os criadores que estão lá no seu peridomicílio, os criadores que estão, às vezes, dentro da sua própria casa, então a gente vai acabar perdendo essa guerra para esse mosquito. Remoção de criadores, a telagem das caixas d'água, que é onde a fêmea vai botar os ovos para se reproduzir, usar tela nas portas e janelas. Isso aqui é uma coisa que a vigilância faz, controle de borracharia. Qualquer local que possa ter qualquer situação que permita acúmulo de líquido vai evitar a proliferação do mosquito e a consequência disso é a gente manter a doença dengue e as outras transmitidas pelo mesmo vetor sob controle. A prova do laço é essa que eu falei agora há pouco, né? Ali vocês veem a imagem ali da direita, que está bem desenhada na região onde ficou o manguito, né, do aparelho de pressão. Então, mais uma vez, faz a medida da pressão arterial, 12 por 8, 11 por 7. 11 por 7, 11 mais 7 é 18, divido por 2 dá 9, aí eu vou insuflar o manguito no 9 ou no 90, e aí deixo 5 minutos. Tem situações até que o paciente não suporta nem 5 minutos ficar isso aqui
insuflado, e quando a gente tira o manguito, vê o surgimento, né, das petequias. Nós tivemos um paciente que ele fez a prova do laço positivo na hora que a técnica foi colocar o garrote para coletar o sangue para fazer o hemograma. Quando ela tirou o garrote, lá estava a prova do laço positivo. Então, são essas as orientações, a gente pode disponibilizar o material. Então, são essas as minhas considerações, e o Dr. Alfredo, da FBS, vai falar com vocês agora um pouco sobre a questão de notificação. Eu deixo um abraço a todos e sucesso no trabalho. Bem, gente, boa noite. Eu sou Alfredo, eu respondo pela gerência de doenças transmissíveis da Fundação de Vigilância em Saúde. Estou conversando com vocês aqui, a gente tinha uma apresentação, mas dado o avançado da hora, o que eu tenho que colocar para vocês é o seguinte: o início da nossa apresentação aqui, a doutora Leila enfatizou justamente os corredores endêmicos, a situação epidemiológica em que estão acontecendo casos de dengue no município, de tal forma que isso só foi possível, gente, no momento em que vocês notificaram os casos. Então, dos problemas que a gente tem, muito na parte de epidemiologia, é uma coisa que a gente chama de subnotificação. Então, é importante que vocês fiquem atentos para esses casos suspeitos e notifiquem. Vocês conhecem os sistemas de notificação, então façam a notificação em tempo oportuno para que a gente possa adotar medidas de controle, para que a gente não seja pego de surpresa, porque, infelizmente, a maioria dos surtos e epidemias, nós somos pegos de surpresa, porque pela falta de notificação em tempo oportuno. Essa subnotificação não se justifica, e a gente sempre vem batendo na mesma tecla. Então, esse é o recado que eu tinha para dar a vocês, porque a Fundação de Vigilância, o setor de epidemiologia, depende de informações. Sem informações, não temos como ajudá-los. Ok? Uma boa noite aí para vocês.